Olá, meu nome é Rosali Costa e hoje nós vamos conversar sobre objetos cênicos e estações locais de atuação. Os objetos cênicos, eles são todas aquelas coisas que fazem parte da cena durante as atuações, certo? Por exemplo, na cena da Santa Ceia, existem vários cálices na mesa, copos, pratos, objetos de uso dos personagens, certo? E esses objetos, eles são ditos como objetos cênicos, que fazem parte daquela cena. É diferente de figurino. Por exemplo, o fariseu, o figurino dele é uma roupa e ele usa um cajado. Aquele cajado não é objeto cênico. Aquele cajado faz parte do figurino dele, certo? Existe uma diferença entre o objeto cênico e o objeto que faz parte do figurino, certo? Outro exemplo que eu posso dar é que alguns discípulos, eles usavam espadas. E aí tem uma cena em que Jesus fala que Pedro deve abaixar a espada. Aquela espada é um objeto cênico. Por quê? Porque ele não está com a espada durante todo o tempo das cenas que ele faz. Ele está com a espada em um momento específico da cena, em um momento específico do espetáculo. Então, tudo que a pessoa usa somente em algumas cenas é objeto cênico. O que a pessoa usa durante toda a peça, todo o filme, todo o espetáculo, é uma parte do figurino da pessoa, certo? Também tem outros objetos que fazem parte do espetáculo, mas não é uso dos personagens, por exemplo, bancos, mesas, cadeiras, plantas, né? Tem um carro que faz parte. Eu assisti a peça da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E Pilatos chega num carro puxado por cavalos, né? Aquele carro é um objeto cênico, porque apesar de fazer parte dele como imperador de Roma, ele não usa o tempo inteiro, né? Diferente de outros objetos como esse que eu falei do cajado dos fariseus, que eles estão o tempo inteiro com o cajado. Então aquilo faz parte do figurino deles, tá? Outro objeto cênico importante é a cruz. A cruz, ela precisa ser decidida pelo pessoal da equipe se é uma cruz de madeira legítima ou se é uma cruz cenográfica de outra estrutura. Se é uma estrutura que ele vai subir, mas vai dar para sustentar o peso dele, o peso dos outros ladrões que estão ao lado, né? Também tem os dois ladrões que o Jesus é crucificado entre eles, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Também se, durante a cena da Santa Ceia, Jesus vai utilizar alimentos reais ou se todos os alimentos vão ser também cenográficos, que existem alimentos cenográficos, né? Aquele pão que é muito bonito, mas ele é feito de isopor, pintado com verniz, né? Tudo isso precisa ser pensado, porque durante a cena esse objeto vai ser exibido ou exigido, e aí a pessoa precisa ter a noção que aquele alimento é real ou que aquele alimento não é real, né? Também precisa saber dos objetos cênicos, se vão ser utilizados, o que vai ser utilizado em cada cena precisa ser separada, precisa ser pensada. E também tem uma coisa que nas novelas e nos filmes é chamada de continuidade. Mas nas peças de teatro, essa continuidade, ela fica a critério dos personagens, certo? Porque não tem como você mudar ou fotografar uma cena, porque ela vai ser utilizada naquela hora e não vai mais voltar, né? Então, tudo aquilo que é utilizado naquela cena fica do jeito que tá, e aí depois o pessoal entra e faz a retirada e muda a cena, ou então só faz a retirada mesmo, certo? Quem faz isso é a equipe de cenário, junto com a equipe de apoio, certo? A equipe de cenário com a equipe de apoio do dia, tá certo? Então, essas duas equipes é que são responsáveis pela manutenção dos objetos cênicos, tá bom? Outras coisas também que são utilizadas como figurino e não objeto cênico. Véu das mulheres que estão ali
acompanhando Jesus, que são utilizados como figurino, algumas coisas que os relógios não, que naquele tempo não tinha relógio, mas na cena de Herodes, as joias das mulheres, das dançarinas, os véus, as sandálias, tudo isso faz parte do figurino. Não, as taças, na cena de Herodes, ele fica o tempo inteiro com uma taça na mão. Aquela taça, apesar de ser um objeto, ela faz parte do figurino dele, porque ele está constantemente utilizando ela. Ele praticamente não se separa daquela taça. Então, se ele usa constantemente, faz parte do figurino dele, certo? Já as danças que a equipe de dança faz, que utiliza alguns objetos, ali é objeto cênico, porque elas estão usando somente no momento daquela dança, né? Elas não utilizam como parte da roupa delas, tá bom? Esses objetos também precisam ser pensados, porque como são objetos, na sua maioria, de barro, ou então de objetos de madeira, metal, são pouquíssimos que são usados, porque o metal, ele era utilizado mais pela classe mais rica, né? Por exemplo, ele é mais usado no Palácio de Herodes e também na cena dos romanos, né? Do Pilatos. Ali é utilizado muitas bandejas de metal, que na Bíblia diz que é de prata, né? Mas por comprar de prata é muito caro. Então, eles utilizam de metal. E é importante para que traga a verdade para a cena, né? Apesar de não ser uma prata legítima, mas é um metal que imita a prata. Então, as pessoas que olharem, elas vão pensar na cena da maneira como ela é, né? Assim como os cálices também. Muitos copos são de madeira, mas imitam barro. Então, aquele barro é porque são copos feitos de artesanato, né? E são utilizados por pessoas do povo, que não tinham tanto poder aquisitivo da época, quanto os romanos, quanto Herodes, né? Então, são objetos que trazem verdade para a cena e que remetem à realidade daqueles personagens, certo? Outros objetos também, que são objetos e não figurino, as espadas dos romanos e os chicotes que eles utilizam para flagelar Jesus. Aqueles chicotes, aquelas coisas são objetos cênicos, porque os soldados não estão o tempo inteiro com aqueles objetos, eles são usados na cena de flagelação. Eles não são utilizados ao longo de toda a peça, certo? De todo o momento deles, tá certo? Então, por isso a diferença, e é muito importante a gente saber para que a gente valorize mais alguns objetos do que outros. Por exemplo, se faltar um copo na cena da Santa Ceia, não vai fazer muita diferença, certo? Porque nem todos os discípulos bebem na cena da Santa Ceia. Mas se faltar um objeto da cena de flagelação, aí vai fazer diferença, porque um soldado vai deixar de açoitar Jesus e todos os soldados açoitam Jesus. Então, assim, vai fazer uma quebra na cena. Então, tudo isso precisa ser observado. Outra coisa também que algumas pessoas usam, mas eu vou falar em outro vídeo, que é sobre a maquiagem, é o sangue cenográfico, que é utilizado em Jesus. Existem algumas receitas, né, de sangue cenográfico, que utiliza com tinta, com alguma outra coisa que eu vou falar no vídeo propício mesmo para isso, que isso é objeto de cena também, esse sangue. Ele faz parte da maquiagem, mas ele precisa estar ali para demonstrar na flagelação toda a verdade da cena, tá certo? Então é isso, pessoal, falar sobre os objetos cênicos, sobre as estruturas, né? Também escolher bem cada estação, se vai ser em palco, se a sua apresentação vai ser num palco, demarcar todas as estações que vão, por onde a peça vai passar, por onde Jesus vai fazer a via sacra, né? Para que tudo esteja preparado com todas as cenas, com todos os objetos, para que não ocorra aquela correria de cadê o objeto, cadê isso, cadê aquilo, no momento da cena. Isso é muito estressante de acontecer. E também já expliquei a diferença, né, do objeto cênico e do figurino. Pois então estamos chegando ao final do vídeo, tá? Divulguem esses vídeos aqui do canal para as comunidades, para as pessoas que precisam ter essas dicas de como fazer um espetáculo, que não sabe por onde começar, tem a vontade no coração, o desejo, mas não sabe como fazer. Indique esses vídeos aqui do nosso canal
para que eles possam ver e que a gente possa atingir muito mais pessoas, né? E que muito mais pessoas possam se sentir encorajadas a fazer o espetáculo cênico e levar Jesus nesse momento tão bonito da vida e tão triste também para outras pessoas e para tocar mais e mais pessoas, certo? Se inscrevam no nosso canal e também nos adicione lá no Instagram, tá? @pxdecristo_2023. Até mais!